Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso culto vespertino, nesta tarde de domingo. É um encontro com Cristo, nesse tempo de pandemia. É um momento de celebrarmos com gratidão, porque Cristo, revelado aos magos, agora se revela de forma renovadora a todos nós. Queremos saudar a todos e acolhê-los com as palavras do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está escrito: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa boa ouvir isso, né? Vamos louvar cantando ao Senhor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Querido e amado Deus, nos achegamos a Ti para agradecer por todo o amor que o Senhor tem por nós. O Senhor sempre se preocupa e espera um mundo melhor. Por isso te agradecemos. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos juntos para ouvir a Sua palavra e termos um momento de comunhão como seus filhos. E te pedimos, abra o nosso coração e mente para que a sua palavra seja de vida e transformação para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Este é o nosso momento de confessar. O Salmo 51, versículo 1, diz assim para nós: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Confessar os pecados
traz libertação. Quem confessa seus pecados a Deus, reconhece que agiu de maneira errada, que desagradou a Deus e que merece o castigo. Mas Deus não castiga, Ele perdoa. Principalmente quem confessa os seus pecados de coração. Porque essa pessoa mostra que quer mudar de vida. Está arrependida. Por isso, vamos orar. Bondoso e eterno Deus, somos motivados pelo Teu Santo Espírito a reunir-nos na Tua presença neste momento de confissão. Temos oportunidade renovada de ouvirmos a Tua palavra e sermos fortalecidos na fé. Mas precisamos confessar que os afazeres diários, os medos, as preocupações se fazem presentes em nossas mentes e nossos corações. São barreiras que impedem de Te perceber e de ouvir. Perdoa-nos, perdoa esta teimosia e falta de confiança. Imploramos que tudo o que está entre nós seja removido por Tua bondade e misericórdia. Que assim a Sua palavra nos renove. Humildemente Te pedimos perdão, Senhor. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Certo dia, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, ensinando a palavra de Deus e realizando curas, quando algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Deus viu a fé daqueles homens e também vê a nossa quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos pelo seu perdão. Por isso, todos os que confessam com fé seus pecados serão perdoados. Amém. Antes dos nossos avisos, lembrando que o nosso coral vai voltar às suas atividades a partir do dia 8 de fevereiro, uma nova data. 8 de fevereiro é uma terça-feira, a partir das 19 horas. Todos estão convidados a participar desse nosso coral. E o momento de louvor que logo segue é o momento também de entregarmos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Muito obrigado pelas contribuições. Tem nos ajudado muito na divulgação do Evangelho, nos projetos da nossa igreja. Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz, com Cristo herdeiro
aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. É um privilégio poder participar deste culto de louvor, de adoração e de pregação da palavra de Deus. Privilégio maior ainda poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E então a minha saudação, a minha gratidão a todos, todas que valorizam, que prestigiam, que participam conosco juntamente deste momento, que é tão significativo. Como foi significativo o momento que tivemos pela manhã, no culto que foi realizado lá no templo, na nossa escola dominical, e é também significativo este momento que nós temos aqui, por esta plataforma, por este canal, em que nós também podemos celebrar diante de Deus. Nós podemos nos unir como comunidade na presença de Deus. E eu convido você então para acompanhar a leitura no livro dos Salmos, o Salmo 71. Nós vamos ler os versículos 14 até o 19, que diz assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, irei na força do Senhor Deus. Anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus.
agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. É a palavra de Deus para as nossas vidas e eu creio que elas cumprem um propósito de Deus. E o Salmo 71, cuja primeira parte nós lemos no culto matutino deste domingo, ele poderia ser intitulado As Súplicas de um Ancião e a Retidão de Deus. Um salmo escrito por alguém experiente, alguém que tem um relacionamento muito consistente com Deus, alguém que ora com muita propriedade diante de Deus, que pode muito bem ser comparado aos anciãos e anciãs que conhecemos e com quem nós convivemos. Nós podemos pensar aqui em pessoas do nosso tempo, dos nossos dias, da nossa congregação e até da nossa casa. Mas também podemos lembrar de pessoas com quem já convivemos e que também demonstram essa consistência de vida e de oração na presença de Deus. Eu lembro aqui dos meus avós, eu lembro aqui dos meus pais, sogros, eu lembro aqui de pessoas aqui da nossa igreja, pessoas que têm esse testemunho, muito parecido com o testemunho do salmista. O salmista ora e fala muito de sua vida e da sua relação com Deus. Ele lembra a sua história e ele tem esperança. E a gente pode dizer a esperança firme de um futuro. E aí, de acordo com o professor e também pastor Tércio Machado Siqueira, que poderia muito bem ser o ancião do salmo. Ele diz assim: trata-se de um salmo de lamento, cujas partes principais são afirmação de confiança e de pedido, desejo, lamento, pedido, exigência e maldição para o inimigo. E também a meditação que ele faz, como que fazendo um autorretrato, lembrando e também apresentando como que um hino pessoal e ação de graças diante de Deus. Tudo isso eu retirei de uma exegese feita pelo professor e pastor Tércio Machado Siqueira, que foi pastor por muitos anos na nossa faculdade de teologia, alguém muito querido, muito próximo da gente, ainda hoje, né? Eu tenho o privilégio de falar com ele várias vezes, inclusive nos últimos dias. Uma referência para nós, um servo de Deus. Ainda de acordo com o professor e pastor Tércio, no Salmo 71, a súplica ou pedido é intensa na composição, ele diz, mas com uma constante interrupção por declarações de fé e atos de louvor. Então basta a gente ler todo o Salmo desde o início, né? Eu disse que o início foi lido no culto matutino, e a gente vai se deparando com o pedido, com o lamento, mas que vai sempre sendo interrompido pelas expressões de louvor e pelas afirmações de fé que o salmista faz. Um salmo em que o autor afirma sua confiança e pedido, seu desejo e lamento. Um salmo em que ele reflete sobre a sua própria vida, como que fazendo um autorretrato e lembrando a sua vida e a constância da vida com Deus, afirmando esperança, afirmando disposição para testemunhar a justiça de Deus. Ele afirma a confiança e ele tem como referência a justiça de Deus. Uma experiência que perpassa toda a vida, toda a existência do salmista está marcada por essa experiência de Deus. E por isso ele diz assim, desde o nascimento ele fala. Ele disse assim, do ventre materno, desde a mocidade até agora, até a velhice e as cãs, ou seja, até quando eu já estou com os cabelos brancos. São expressões do salmista, mostrando as diversas etapas da vida nessa experiência que ele tem com Deus. Na infância, no ventre materno, na juventude e já na idade avançada. Com essa perspectiva da experiência com Deus em toda a vida,
eu quero convidar vocês para perceber comigo algumas disposições de vida que são afirmadas pelo salmista e que eu passo a destacar neste momento. Em primeiro lugar, a disposição da esperança, que fica muito evidente quando ele disse assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Está lá no versículo 14, mas também no versículo 5 ele disse assim: pois tu és a minha esperança, Senhor, a minha confiança desde a minha mocidade. Ele é uma pessoa que tem uma rica vivência de fé e uma experiência que lhe permite confrontar o pessimismo e a onda de desânimo vigente. É como se ele dissesse assim: eu não vou ser como eles que estão desanimando e desistindo da luta. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vou seguir esperando em Deus e louvando a Deus mais e mais. Como o salmista faz também lá no Salmo 108, versículo 1, quando ele disse assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Então, a primeira disposição que eu destaco é a disposição da esperança. Mas também uma outra disposição que eu destaco aqui é a disposição do testemunho, que aparece quando ele afirma no versículo 15: a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. A minha boca relatará a tua justiça. E também no versículo 17, a parte B, ele disse assim: eu tenho anunciado as tuas maravilhas. E no versículo 18, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, ou seja, até os cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras, e as gerações vindouras, o teu poder. Fica muito nítido, irmãos e irmãs, que o salmista tem disposição para testemunhar a justiça e os feitos de Deus. Ele quer falar, quer compartilhar com as outras pessoas quem Deus é, a sua justiça e aquilo que ele fez. Como a disposição de Davi, no Salmo 40, quando ele disse assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Eu quisera... Aliás, ele disse assim: ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. A disposição para o testemunho não pode ser esquecida quando olhamos para a vida da igreja e os desafios que nós temos no nosso tempo, na caminhada da fé, especialmente quando nós estamos iniciando um novo ano. Como disseram os apóstolos da igreja primitiva, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles estavam diante do sinédrio, eles estavam sendo confrontados, estavam lá sendo intimidados a se calarem. E eles disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E depois nós temos o testemunho desses homens. E sabemos que também das mulheres, como de João, que disse assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, isto vos anunciamos. Isso é disposição de testemunho, isso é vida de testemunho. E também o Pedro, que escreveu lá na sua carta: não é de particular elucidação, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A disposição da esperança e do testemunho significam muito para nós, que assumimos, como Igreja Metodista, o tema para 2022. Discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam a esperança e a solidariedade do Evangelho. Anunciam esperança e solidariedade
do Evangelho, em tempos de enfrentamento de pandemia, em tempo de crise econômica, em tempo de desemprego, em tempo de fome, de muita gente passando dificuldade. Nós também enfrentamos as nossas dificuldades. Essa disposição de anunciar esperança e solidariedade do Evangelho, ou seja, da boa notícia de que em Jesus a salvação, de que nós não estamos sozinhos, de que o nosso Deus se importa, de que Ele vem ao nosso encontro, de que Ele nos ajuda para que também possamos, além de sermos socorridos, sermos instrumentos de Deus para o socorro. E por último, irmãos e irmãs, eu destaco a disposição do salmista da confiança, especialmente quando ele disse assim: sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Nos versículos 16 e 17, e outras expressões, como quando ele disse assim: sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Em ti me tenho apoiado. Tu és o meu forte refúgio. O salmista é alguém que olha para a sua própria história e vê a justiça que revela a ação salvadora de Deus. E aí ele disse assim: és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Porque para muitos sou como um portento. E o termo, portento aqui é como um prodígio, como um milagre, como um referencial de fé, de testemunho, de esperança, de confiança. Ele continua: mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória. Continuamente, ou seja, não somente hoje ou durante um tempo, mas continuamente, perpassa toda a vida, na infância, e ele volta no ventre, na mocidade, e já quando ele é identificado como um ancião. E ele disse então: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. O salmista tem na sua vida as marcas da ação, da justiça de Deus. E ele está firmado na força do Senhor. Deus lhe tem ensinado e ele é um aprendiz desde muito cedo. Ele disse: tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, os cabelos brancos. Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Os versículos 17 até o 19. Nós estamos diante do testemunho de alguém que está firme diante de Deus. Tudo porque esse homem, ou a gente pode também pensar essa mulher, não sabemos. A gente vai descobrindo que as mulheres também aparecem na Bíblia, muitas vezes, e algumas vezes sem a identificação. Então, essa pessoa, ela tem uma experiência, uma vivência significativa já com os seus longos dias. É alguém que enfrenta inimigos, alguém que lamenta as suas dificuldades, mas afirma de forma consistente que ela tem uma esperança firme. Ela tem uma disposição para dar testemunho. E ela também afirma a disposição de confiança. A confiança que ela tem na referência, na retidão de Deus, na justiça de Deus. Porque essa pessoa tem como referência a justiça ou a retidão de Deus. Algo que o salmista tem experimentado desde a infância, desde o ventre,
lá pela sua mocidade. E naquele tempo em que ele escreve já com os seus cabelos brancos, e ele clama pela justiça de Deus, pela força de Deus, pelo renovo de Deus. E aí, irmãos e irmãs, deixando aqui essa breve reflexão, nós precisamos dar graças a Deus pelos nossos anciãos, pelas nossas anciãs, pelas pessoas que têm dado testemunho da fé diante de nós. Então, pelo que essas pessoas representam na nossa vida, na vida da igreja. Algumas já não estão mais entre nós, né? Mas elas continuam sendo um referencial para nós. Elas compõem, elas fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas, como diz lá em Hebreus capítulo 12. Pessoas que marcaram a nossa vida, pessoas que são referência, não porque foram perfeitas, não porque não tinham nenhum erro, mas pessoas que tinham uma fé viva, que tinham uma relação consistente com Deus e que demonstraram uma disposição da esperança, que demonstraram uma disposição do testemunho e que demonstraram uma disposição da confiança. As pessoas que fizeram e que fazem isso nos nossos dias. Então eu deixo essa breve reflexão. Eu convido você para acompanhar agora o cântico aqui de dedicação neste momento, para você falar com Deus sobre a sua vida, e aí em seguida nós faremos a nossa oração final e nos despediremos aqui deste momento. Não deixe de participar da oração final, de acompanhar inclusive o pós-lúdio, né, que é sempre preparado com muito carinho para nós aqui cultuarmos a Deus juntamente. Fale com Deus durante esse cântico e em seguida nós vamos orar. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, vem dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus do céu, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, nome bom, esperança do porvir, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender, enviar ao teu alcance, quando o mal te aparecer, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Tu és o nosso Deus e Deus de toda graça. Tu és a nossa segurança, a nossa rocha firme. É no Senhor que nós confiamos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe sempre com a disposição da esperança. Ó Deus, com a disposição do testemunho e com a disposição da confiança.
Que assim como o salmista, ó Deus, nós tenhamos essa referência de que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor fez isso. E o Senhor faz isso durante toda a nossa vida, Pai. Obrigado pelos testemunhos que nós temos na nossa igreja, das pessoas que estão presentes, que estão ativas, que estão lá, Senhor, diante de nós, das pessoas que já não estão conosco, mas que deixaram esse testemunho, ó Deus, de uma vida com o Senhor e dessa referência de esperança, de testemunho e de confiança. Nos abençoa, Deus, com essas disposições. Nos ensina, Pai, especialmente neste ano, que nós estejamos dispostos, ó Deus, dispostas a viver diante do Senhor e que a nossa vida seja instrumento daquilo que o Senhor está fazendo e que o Senhor quer fazer, ó Deus, na nossa comunidade de fé, nas nossas casas, ó Deus, na nossa cidade, no nosso país e em toda a face desta terra. Pai, nos abençoa, nos guarda, Senhor, e cumpre em nós o teu propósito. É a nossa oração e nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder de Deus seja conosco e que seja também com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Vamos em paz, vamos nos cuidar bastante nesse tempo e que o Senhor esteja nos protegendo em cada momento.